Olá, doutores e doutoras. Sejam muito bem-vindos à live Saúde Financeira do Médico, a live de número 19, que é um programa feito de médico para médico com o único propósito de ajudar a retomar o controle da sua vida financeira. E o tema de hoje é muito importante. O tema é: você é ambicioso ou ganancioso? Vou repetir: você é ambicioso ou ganancioso? Na medicina, ser ambicioso é admirado. As pessoas gostam de uma pessoa ambiciosa, não só na medicina, mas na vida em geral, né, no mundo e do corporativo. Mas quando essa ambição passa do ponto e começa a te aprisionar em dúvidas, plantões, ansiedade, excesso de trabalho, o conhecido burnout. Todo médico, ele quer crescer, ele quer ter uma boa casa, um bom carro, proporcionar o melhor para a família, né? De novo, não é só o médico, não é todo profissional que é isso. Só que, para os outros profissionais, em geral, por exemplo, um profissional CLT, ou um profissional concursado, ele quer ter tudo isso, mas ele tem um teto do que ele ganha. Então, ele trabalha o que é determinado para ele, ou talvez um pouco a mais, ele vai ganhar a mesma coisa, ele tem um teto, algumas variações. Já na medicina, não. O teto, teoricamente, ele não existe. Enquanto você conseguir trabalhar mais, pegar mais plantão, pegar mais coisa, você vai ganhar mais. E aí, esse desejo de progresso, às vezes, vira uma compulsão por status. Você fala, eu posso ter cada vez mais coisas se eu conseguir trabalhar cada vez mais, e aí vem na cabeça, não, eu consigo, né? Mata no peito, eu vou dar conta. E aí vira uma compulsão por busca de status. E aí, o suficiente que você tem, às vezes você já tem o suficiente, mas começa a criar um apetite insaciável por mais coisas que às vezes levam a arrependimento. Mas o arrependimento não é agora, não. É lá na frente, que 20 anos, 25 anos, aí é tarde. É quando você às vezes não tem saúde, você perdeu às vezes a infância dos filhos, os momentos com os filhos, aqueles momentos diários, aquela palavra nova, aquela brincadeira nova, aquele sorriso novo, aí você já perdeu. E aí não adianta mais. Então, a gente tem até uma diferença, a gente tem até uma tabela aqui, se vocês quiserem, a gente manda essa tabela para vocês, bem resumida, tabela de bolso. É o famoso guia de bolso, a gente tem a tabela de bolso aqui, para você entender a diferença entre ambição e ganância. A ambição, tá aqui a tabela na minha frente, eu vou falar para vocês. A ambição é crescer com propósito. Poxa, eu tenho um propósito de vida, que é cuidar da minha família, prosperar perante os valores, sei lá, valores cristãos, os valores que você tiver, os valores de sociedade. Eu tenho aqui um propósito, ajudar as pessoas ao meu redor, transbordar para que todos cresçam comigo. Ou a ganância, que é quando você passa disso e começa a querer crescer para aparecer. Aparecer para quem? Para os seus pares, para os outros médicos ali do plantão, e às vezes pessoas que você nem simpatiza muito, e você fica querendo aparecer para eles. A outra coisa é trabalhar por liberdade. Uma coisa é a ambição. Eu vou trabalhar muito aqui, mas é buscando uma liberdade. Então, eu tenho, às vezes, né? Todo mundo tem alguns picos de trabalho na vida. Tem momentos de hiperfoco. Isso é normal, tem um desbalanço. Às vezes, até está cuidando menos da saúde ali, mas você sabe que tem um prazo ali determinado. Você determinou aquele prazo. É um prazo que, às vezes, você está no momento de construção e precisa empilhar atividades. Às vezes acontece, mas você está trabalhando por liberdade. Você sabe que aquilo ali que você está fazendo é por liberdade. Diferente de trabalhar por status. Porque por status não vai terminar nunca. Você vai trabalhar, vai ganhar mais. E aí você vai querer aparecer. E daqui a pouco tem coisas novas para te trazer status. O que são coisas novas? Por exemplo, um carro novo. Vai lançar, todo ano vai lançar vários carros novos. Né? Você tem uma viagem nova, todo ano tem uma viagem nova, tem um país novo para conhecer, para ostentar, para tirar aquela foto, para ficar mostrando, às vezes você não está nem aproveitando tanto o local, tem muito disso também, gente. A roupa nova, todo dia tem uma roupa nova, uma coleção nova, são 4 estações do ano e as marcas vão lançar aí 4 coleções novas ou até mais, marcas novas vão surgir, vão entrar no hype do momento, você vai querer aquilo ali, então você vai estar trabalhando para cada vez comprar coisas novas, e quem vai enriquecer? Não é você, são essas marcas que você está comprando. Então pense nisso, quem que é melhor enriquecer? Você, e você ter liberdade financeira, liberdade de trabalho, ou as marcas que você está gastando dinheiro enriquecendo? Então trabalhar para o status é isso, não é você que vai enriquecer, são essas marcas.
Ou então, a ambição. O que a ambição traz para a gente? Pensar no longo prazo. É pensar na minha família, é pensar numa renda passiva que eu vou construir aqui. Já a ganância não é viver de comparações. Em vez de você estar pensando no longo prazo, você está toda vez vivendo de comparações. Só que as comparações, elas nunca acabam. Mesmo que você comece a ter sucesso nas suas comparações e vá cada vez evoluindo e sendo melhor que seus pares, você vai acessar novos canais, vai acessar novos grupos. E esses grupos terão pessoas melhores que você. E aí você vai começar a trabalhar mais, ser talvez mais eficiente, não pensando no seu longo prazo, na sua liberdade, mas em ser melhor que seus pares, e aí você consegue o objetivo. Poxa, estou melhor que os meus pares. De repente você começa a acessar novos canais, novos grupos, e esses novos grupos terão pessoas melhores que você. Sempre vai ter gente melhor que você, mais rico que você, mais poderoso, sempre. Basta você ir subindo, sempre vai ter. Ah, não, cheguei no nível do Elon Musk, não tem ninguém mais rico que eu. Ah, então tá, então é lá que você quer chegar? Você vai chegar lá? E aí, o que você vai fazer quando você chegar lá? É esse o seu objetivo? Vamos cair para a realidade, né? Às vezes, a nossa situação aqui, a nossa realidade aqui já é suficiente. É isso que é pensar no suficiente. Será que o que eu tenho já é suficiente? É. Às vezes é. A maioria das vezes com quem eu estou falando aqui é suficiente. E aí você não pode querer mais? Não, você vai querer mais. Mas você vai querer mais com propósito. Pensando na sua família, pensando nos seus valores, pensando em um conforto melhor, pensando em alguns desejos, alguns mimos, sim, mas sem pensar nisso para comparação, porque se for comparação, você já vai estar perdendo, porque você sempre vai estar perdendo, sempre vai ter alguém melhor para você. Vai entrar no jogo para ficar perdendo, já sabendo que vai perder? Não entra nesse jogo. E um outro ponto também de ambição é quem planeja e investe. Então, quem é ambicioso, planeja, investe, planeja onde que eu quero chegar. Os projetos têm começo, meio e fim. Alcancei aquele projeto, eu vou para outro, mas sabendo que os pontos de hiperfoco têm começo, meio e fim, e aí eu vou investir para me gerar renda passiva. Quem é ganancioso é o contrário. Gasta para impressionar, não investe, não tem renda passiva. Está sempre trabalhando mais, gastando mais para impressionar. Então, até Gustavo Cerbasi tem uma frase que é interessante, que a prosperidade, ela nasce de um plano. Já a pressa, a antecipação dos desejos, elas nascem de um impulso. E tem impulso hoje, impulso de consumismo, hoje em dia é muito fácil. A gente é bombardeado o dia inteiro com marcas, com comparações, com arquétipos que são oferecidos para nós, e a gente acha que tem que ser assim. A gente acha que tem que continuar cada vez mais consumindo para estar ali envolvido naquela sociedade, para estar fazendo parte daquela comunidade ali. E não é assim. A gente não precisa de antecipar desejos e parcelar tudo e comprometer nosso orçamento. Vamos tomar um gole de água para a gente poder continuar. Então, gente, a ambição. A ambição, ela não é ruim, a ambição é bom. A ambição é uma energia positiva. É o que vai movendo a gente em busca de uma conquista. De conquistas que você realmente sonhou, que te trazem um propósito, que te trazem realmente algo de bom para a família, para sua família prosperar junto. A ganância, não. A ganância já é a energia destrutiva, já é o lado ruim da ambição. A ganância é quando você ultrapassa os seus limites financeiros, emocionais e até físicos, de saúde. Então, a ganância, ela não é boa. A ganância, você passou do limite e você começa a trabalhar demais com cansaço emocional, com burnout. Isso não é legal, tá? E como é que é o reflexo disso na vida médica? O médico ambicioso, ele cresce com estratégia. Ele planeja antes de comprar. Ele entende que cada fase tem o seu momento. Ele constrói o patrimônio aos poucos, sem ficar antecipando desejos. O médico ganancioso, não. Esse é o que cresce para as aparências, cresce para os seus pares, cresce no Instagram, cresce ali no refeitório médico, né? Vomitando ali as conquistas dele. Ai, um carro novo, uma viagem cara, um relógio de luxo, que às vezes ele nem queria realmente ter. Mas como os coleguinhas têm, ele tem que ultrapassar, ele tem que ser melhor. Mas isso vem acompanhado de quê? Fatura do cartão altíssima, cansaço e dívidas, tá? É muito comum. Médico endividado hoje é muito comum. E eu vejo isso mais
na questão dos médicos, porque os médicos, eles faturam muito, eles têm um orçamento muito alto e começam a se endividar para manter aquilo ali. Já as outras profissões, que eu vejo, o pessoal é mais controlado, porque, como eu disse, eles têm um teto, normalmente um CLT tem um teto, um concursado tem um teto, às vezes até um vendedor, que é renda variável, ele tem um teto, ele sabe que vai variar, então ele define um teto e vai se organizando, porque não sabe quando é que ele vai vender de novo. Já o médico não, eu vou fazer plantão, porque sempre tem plantão, mas aí é que é um outro problema, nem sempre vai ter plantão mais, o cenário está mudando rápido, já mudou, desde que eu me formei em medicina em 2017 para hoje, o cenário já mudou. Os plantões já não são mais tranquilos. As pessoas já estão disputando plantão e a tapa, que estão pagando mal. As prefeituras cada vez lançam editais para trabalhar na prefeitura, pagando cada vez menos. Eles estão testando, esticando a corda. Tem médico para trabalhar, o pessoal tem que trabalhar, estão aceitando qualquer coisa. Então, tem que ter cuidado com isso. Você tem que ser cada vez mais eficiente financeiramente, porque não está tendo mais essa facilidade aí de plantão, para você estar sempre ganhando mais. Né? O capitalismo, ele é bom em duas coisas: gerar riqueza, mas gerar inveja também. E eu acho que as duas andam juntas, né? Eu sou um defensor do capitalismo, porque traz a meritocracia, eu acho muito importante, eu acho muito bom, mas você tem que ter maturidade. Em todos os modelos econômicos, você tem que ter maturidade, o capitalismo não é diferente. Então, você vai conseguir gerar riqueza, se você trabalhar muito, ser eficiente, vai. Mas o capitalismo te gera inveja, e aí você tem que se controlar. Você tem que, às vezes, se fechar na sua bolha ali, comparar com você mesmo, saber para onde você vai, e aí você vai ter muito claro aquilo ali, no que você vai gastar dinheiro, no que você vai economizar. Né? Trabalhar mais nem sempre é enriquecer. Olha que coisa, olha que dualidade, né? Que coisa doida. Trabalhar mais nem sempre é enriquecer. Às vezes, você trabalha mais, só que você acompanha o nível de vida ali, os seus gastos vão aumentando. Então, ontem, quando você era estudante, você comprava uma camisa e uma calça da Renner, comprava suas roupas na Renner, na CIA, tá? E andava bem vestido, mas não era nenhuma marca. Aí, de repente, você entrou na residência, estava ganhando uma bolsa, tudo, aí, de repente, você, não, agora eu vou comprar da Zara, mais bonita, veste melhor, mais durável, beleza, sempre tem as justificativas. Aí, depois, se formou, começou a trabalhar, ganhar dinheiro, não, agora eu vou vestir roupa boa, não, eu quero um Armani, eu quero um reserva, aí você começa. As marcas vão subindo, o preço vai subindo, de repente o dinheiro nunca sobra. Toda vez que você sobe seu nível de vida, o gasto aumenta proporcionalmente, ou seja, você está trabalhando mais, você está ganhando mais, e não está enriquecendo. Olha que coisa doida, né? Mas está cansando mais. E a preocupação aumenta. E com seus gastos cada vez maiores, você não pode parar. De repente, se você parar um mês, porque adoeceu, porque teve alguma coisa, porque viajou, seus custos te engolem, porque você não tem uma reserva. Então, isso é um efeito dominó. Mais dívida, aí você tem que fazer mais plantão, aí você fica mais cansado, você tem menos liberdade. E é um ciclo vicioso aí. Muitos casais de alta renda, eles acabam quebrando porque eles confundem, né? Sucesso com aparência de sucesso. Então, sucesso é o que ninguém vê. Sucesso é o que está nos seus investimentos. Se ninguém está vendo, você não está contando para ninguém. Esse é o sucesso. É quando você ri sozinho por dentro, com a sua família ali, na prosperidade. A aparência de sucesso todo mundo vê, mas isso não é sucesso real. O caminho do equilíbrio é crescer com liberdade. Então, vamos lá, os passos práticos para a gente ter uma ambição saudável. Essa live aqui eu sempre vou trazer passos práticos, onde você vai aprender aqui e vai aplicar hoje mesmo. Então, primeiro, planeje o porquê de cada meta. Não é, eu quero um carro, um carrão para mostrar. Não, eu quero conforto, mobilidade, segurança, pega às vezes muita estrada, viagem, quero segurança. Então, o carro vai trazer esses requisitos. Ah, e dá para encaixar nisso um carro bonito também? Dá para encaixar um carro bonito, legal. Mas em um projeto, sem antecipações, junta o dinheiro, comprar aquele carro que vai te trazer aquilo. Tá? Então, porquê de cada meta? Número 1, porquê de cada meta. Número 2, abraça o conceito de suficiência. Tá? Esse conceito foi trazido naquele livro do Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E o que é ser suficiente? É observar o que você tem e perceber que já é suficiente. E às vezes você não precisa estar gastando dinheiro com bobagem. Então, abraçar o conceito de suficiência, número 2. 3, automatize o seu progresso. Invista antes de ganhar. O dinheiro caiu na conta, investe. O que sobrar é o que você vai gastar. Tá? E aí aquele dinheiro já vai rendendo. No início do mês, caiu, ele já está rendendo. Porque está automatizado.
Hoje em dia, nos aplicativos de banco, tem como fazer isso. Então, automatize o seu progresso. E 4, compare consigo mesmo, não com seus pares. Compare sempre com você mesmo. Você passar, estou melhor do que antes. Esse mês foi melhor que o anterior. Esse ano foi melhor que o anterior. Esse trimestre de vida, o ano, em metas, em espaços de tempo, e compara com você mesmo, compara com o colega do lado. Como eu disse, sempre vai ter alguém melhor. E tem alguém pior também, mas você não compara com o pior para perceber, eu estou bem, o cara está pior que eu. Não, você compara sempre com o melhor, fica querendo sempre mais. Sempre vai ter alguém melhor. Então, compara com você mesmo, você tem que evoluir, tá bom? Então, 4 passos práticos, anota aí. Planeja o porquê de cada meta, abraça o conceito de suficiência, para você entender que você não precisa, às vezes, mais do que isso. Automatiza o seu progresso, seus investimentos, e compare-se consigo mesmo, não com seus pares. O equilíbrio financeiro, ele não está simplesmente em cortar prazeres, mas dar prioridade que realmente importa. Na hora que você der prioridade que realmente importa, você vai ver um tanto que é mais satisfatório. Tá? E vai ver que não está cortando prazeres, não está cortando nada. A ambição, ela te liberta, a ganância te escraviza. Então, leva essa mensagem dessa aula. A ambição, ela te liberta, a ganância, ela te escraviza. Você não precisa abrir mão dos seus sonhos, você só precisa aprender a conquistá-los no tempo certo. E aqui na nossa mentoria, a gente ensina os médios a crescer com liberdade, construindo riqueza de verdade, sem se afundar em dívidas ou exaustão. Se você quiser aprender a ser ambicioso com inteligência, me manda um direct, vamos conversar comigo, com a minha equipe, e eu vou te provar como é que dá para a gente chegar do ponto A até o ponto B, ou seja, de onde você está hoje até a sua liberdade financeira, com projeto, com método aplicado e com trabalho, com carinho, sem cortar os seus prazeres. Até a próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira a gente tem mais uma live. Eu te espero aqui e que você possa aplicar todos os conhecimentos. Um abraço, pessoal.